Sabe-se muito. O vírus que nós isolamos em Portugal é essencialmente idêntico aos vírus que existem no resto do mundo. Há pequenas linhagens, pequenas mutações. Uma linhagem não é uma estirpe. Não é uma estirpe. E porquê é que não é uma estirpe? Porque as pequenas mutações que definem as linhagens não se traduzem em propriedades biológicas, por exemplo, a capacidade de causar a doença, que sejam muito diferentes umas das outras. E, portanto, digamos que até agora a capacidade mutagénica deste vírus não é grande, é natural, faz parte do seu ciclo de replicação, mas não revela novas estirpes, ou seja, o que revela é que é homogéneo em todo o mundo neste momento. Portanto, e quantas estirpes é que existem neste momento em todo o mundo? Neste momento, do SARS-CoV-2, que causa o Covid-19, só existe uma estirpe. Uma estirpe. Portanto, aquela ideia, porque há uma espécie de mito muito propagado, até com a ajuda irresponsável das redes sociais e da sua má utilização, que é, não, porque os cientistas estão muito aflitos, porque o vírus já tem não sei quantas mutações e já ninguém consegue perceber como é que ele funciona. Isto não é verdade. Sim e não. O vírus tem pequenas mutações, já foram muitas descritas, mas cada vírus em si consegue acomodar 5, 6 mutações, que não se traduzem, como o José Alberto disse muito bem, não se traduzem em capacidade de provocar doença diferente num país ou do outro. Ok. Portanto, ele pode ter mais sardas ou menos sardas, mas continua a provocar o mesmo efeito, independentemente da região do mundo. Exatamente. É isso que acontece. E, portanto, isso também não tem implicações. Claro que as pessoas preocupam-se com este tipo de detalhes, não o conseguindo compreender por completo, mas preocupam-se porque percebe-se que isso pode ter impacto, seja no tratamento que ajude a diminuir e a aniquilar os efeitos da doença, seja na obtenção de uma vacina que pode ser eficaz contra uma estirpe e não contra outra. Exato. Portanto, isto é muito importante. Portanto, tudo indica que estes vírus são muito grandes para vírus de RNA, que é um genoma que é mais instável, e tudo indica que isso não será um problema grave. E, nomeadamente nas vacinas... RNA. Eu posso explicar isso se houver tempo. Exatamente. Eu posso explicar isso se houver tempo. Mas, no que diz respeito às vacinas, a vacina não deixa de funcionar por causa da capacidade mutagénica do vírus ir variando. Este é um vírus que é diferente, por exemplo, do vírus da influenza. O vírus da influenza está sempre, é a sua própria estratégia de sobrevivência na população, está sempre a mudar todos os anos, vai mudando. À medida que vai passando pela população, há uma pressão seletiva muito grande e o vírus tem essa plasticidade, tem essa capacidade de mudar. Este parece que muda menos. Este muda menos, mas depois tem outra estratégia, que é de induzir uma imunidade que é menos duradoura, mas ao mesmo tempo estabelece um equilíbrio, e por isso é que esta confusão de toda, se as infecções por este vírus vão causar uma imunidade que seja duradoura ou não, é um bocado irrelevante. Ele vai sempre causar uma imunidade, seja de curta duração ou seja de longa duração, vai sempre causar uma imunidade e que estabelece um equilíbrio na população, e quando se chegar a uma determinada percentagem de imunidade populacional, o vírus passa a ser endémico, que é isso que a Organização Mundial de Saúde disse hoje, que é, este é um vírus que se calhar vai ficar connosco, vai passar de pandémico para endémico. Portanto, tudo aquilo que nós estamos a fazer agora não é para eliminar o vírus, é sim para controlar os níveis de infecção na população, de modo a que haja o mínimo de mortes possível. E quando ele se tornar endémico, ele continuará a ser mortal? Ele vai ser sempre mortal naqueles grupos de risco. A grande diferença é que, quando se tornar endémico, a percentagem de pessoas infectadas de grupo de risco por ano vai ser muito menor, porque há uma grande barreira. E, portanto, o vírus agora, imaginemos, hipoteticamente, está previsto que tenha, se nós largássemos o vírus completamente, estava previsto que ele causasse uma taxa de letalidade entre os 0,5% a 1%. Okay? E que é muito. Mas a letalidade que nós temos em Portugal é muito superior a isso. É muito superior, mas está associada a grandes fatores artefactuais, estatísticos, porque nós não temos capacidade de testar. Por isso é que os testes serológicos agora vão ser tão importantes, porque os testes serológicos vão ser os primeiros testes que nos vão dar informação. É que já estamos aqui a misturar várias coisas. Certo, vamos voltar atrás. Ou seja, se neste momento, estava a dizer, Pedro Simas, se o vírus fosse libertado, sim. Ele teria uma letalidade de 0,5% a 1%. Mundial. Homogénea. Porquê? Porque há uma grande quantidade, não há esta barreira protetora aos grupos de risco. Numa situação endémica, isso já não acontece neste curto espaço de tempo. Há um equilíbrio
E, portanto, é natural que haja menos casos por ano de infecções em grupos de risco e logo isso diminui significativamente a mortalidade. O vírus é igual em termos de virulência e capacidade de provocar doença, mas a probabilidade de as pessoas serem infectadas é muito menor. Portanto, não se pode comparar um vírus pandémico com um vírus endémico. Um vírus pandémico causa sempre muito mais letalidade num espaço de tempo do que um vírus depois endémico. Ou seja, muito bem. Eu quero desenvolver um pouco mais esta linha de raciocínio, mas deixe-me ver, até porque temos uma outra convidada que eu quero chamar e que está via Skype nos Açores. Eu gostava de perceber, então, o que é que quer dizer a OMS quando um dos seus dirigentes máximos hoje afirma que, em sinal de alerta, assim, atenção, não podemos afastar a possibilidade deste vírus se tornar endémico e de termos de aprender a conviver com ele. Exato. Dando até um exemplo análogo a um vírus que provocou uma grande angústia durante muito tempo e que, entretanto, faz parte das nossas vidas. Não houve solução para ele, que é o VIH, Exato. o vírus da SIDA. Ou seja, quando ele se torna endémico, ele é mais difícil de provocar estes surtos, mas está cá e, portanto, os nossos cuidados terão de ser exatamente os mesmos ou não? Não, são vírus completamente diferentes. O HIV... Sim. A minha pergunta não é se os cuidados serão os mesmos que com o HIV. Não, mas em termos de naturalmente não. potencial de causar doença e morte. O HIV é um vírus que não estabelece este equilíbrio na população. Ou seja, é um vírus que, quando causa infecção de uma pessoa, se a pessoa não for tratada, leva à morte, invariavelmente, ao fim de uns anos. E isso não iria mudar, nem era previsível que mudasse, nunca. Okay. A não ser que, por exemplo, que há algumas mutações nos seres humanos, em pessoas raras, que estão associadas a uma resistência ao HIV. E se calhar até há mais, mas pelo menos há umas que se conhecem, que são nos receptores do sistema inflamatório. E imaginemos que morria toda a gente, menos essas pessoas, e portanto a espécie também não morria, sobrevivia. Mas repare, mas é um vírus completamente diferente. Este não. O conhecimento que nós temos deste vírus é, uma vez tornando-se endémico, comporta-se como um vírus respiratório normal. Existem 6, 7 coronavírus respiratórios endémicos na população humana e nos animais domésticos e nos animais selvagens. E estabelecem um equilíbrio. Portanto, este vírus, quando a Organização Se diz que se vai tornar endémico, e foi uma coisa que nós, virologistas, sabíamos que iria acontecer se o vírus saísse da China, muito dificilmente não se tornaria endémico. Okay? Era muito difícil depois controlar. Houve uma grande tentativa dos chineses, e que foi fantástica, de tentar eliminar o vírus, mas não conseguiram. Porque o vírus, entretanto, porquê? Não conseguiram porque havia muitos casos assintomáticos que eles não conheciam. Não foi por incompetência, foi porque não se sabia. E, portanto, que já estavam espalhados pelo mundo inteiro. A partir desse momento é muito difícil eliminar o vírus. Mas quando se torna endémico, e essa é uma mensagem que eu queria passar, porque senão as pessoas ficam com medo. Pois. Quando se torna endémico, é completamente do vírus pandémico. E não se pode ser comparado a outros vírus como o do vírus do HIV, que mantém a sua virulência, mantém a sua doença, o seu padrão de doença. Este padrão de vírus... Está bem, mas nós temos, por exemplo, no caso do VIH, sabemos que as cadeias de contágio são muito mais limitadas à partida. Claro. E mais fáceis de controlar. E mais fáceis de controlar. Exato. Do que este. Este aqui tem o problema de ter um índice de contágio muito elevado. Exato. E, de uma forma iníqua, e camuflada, ele propaga-se antes de nós sabermos que ele existe. Sim, mas José Alberto, olha, mas o potencial o HIV provoca sempre morte. Este vírus, em 98% das pessoas que estão neste momento infectadas, estão com uma infecção ligeira. É completamente diferente. O SARS-1 foi um vírus que foi facilmente eliminado porque, invariavelmente, em quase 100% das pessoas causava doença. Portanto, era muito facilmente identificáveis. E era fácil isolar as pessoas. Se a pessoa está doente, vamos isolá-la. Exato. Portanto, aqui é mais difícil. Aqui é mais difícil. Mas isso não quer dizer que sejam más notícias, porque, repare, só está mais ou menos estimado, 4,5% das pessoas, das mortes que houve, em termos de faixa etária, foram abaixo dos 60 anos. Portanto, temos 86,4% das pessoas que morrem são acima dos 60 anos. Portanto, o grupo está muito bem identificado. Isso permite-nos protegê-los. Permite-nos criar... Mas isso implicaria, por exemplo, deixa-me perguntar, até porque é a seguir a isto que eu vou convocar aqui a nossa outra convidada, que é, nessa situação endémica, em que o vírus procura estabelecer o tal equilíbrio com a espécie humana e em que podemos fazer algum tipo de analogia com outros vírus que provocam infecções respiratórias, seria, por exemplo, continuar a ser necessário ter grandes cautelas com a população mais idosa ou grupos de risco? Não mais do que aquelas que se fazem agora.
E essa é a minha Ou seja, previsão mas como a utilização de virologista. máscara, manter o distanciamento físico... Não é preciso nada disso. Ou seja, eu como virologista, a gente ninguém sabe. Temos que esperar que se torne endémico para saber. Agora, eu como virologista, com o conhecimento que tenho da virologia, do comportamento habitual dos vírus. Exatamente, deste tipo de vírus, o que posso dizer é, sendo proativo e não reativo, sendo proativo, que o ser proativo salva vidas, e eu sendo proativo digo, e a minha mensagem, mesmo que as pessoas não compreendam, eu peço para confiarem em mim e a minha mensagem é esta. Uma vez este vírus tornando-se endémico, vai ser um vírus normal de constipação. Provoca uma constipação. Portanto, esqueçam os cuidados, não é preciso andar com máscara, não é preciso andar com este pânico, nada disto vai acontecer. Torna-se um vírus completamente normal na população. E essa é a grande mensagem que eu queria passar, que é muito importante. Portanto, não é uma coisa que nos vai perseguir para a vida inteira. Nesta situação pandémica, porque uma situação pandémica é completamente diferente de uma situação endémica. E mesmo a própria vacina Deixa-me fazer pode não vir a ser necessária numa situação endémica. Pode vir a ser necessária para proteger e salvar vidas dos mais velhos, dos mais idosos. Muito bem, como acontece de resto hoje com a vacina da gripe. Exatamente, também. só que com os coronavírus nunca houve essa necessidade de desenvolver a vacina porque são vírus são muito atenuados e não causam problema, uma vez sendo endémico. Deixa-me tirar então só aqui uma dúvida. Há outros vírus que sejam do nosso conhecimento, ou do conhecimento em especial da comunidade científica, que sejam tão dissimulados, ou igualmente dissimulados, que se instalam, que não se manifestam e quando se observam os sintomas, a situação já pode estar descontrolada? Isso é uma excelente pergunta, José Alberto. Olha, o vírus da hepatite C. Em 80% dos casos, as pessoas nem sabem que foram infectadas. E depois percebem que são infectadas ou quando fazem um check-up no médico, fazem as análises, ou quando começam a ter problemas de fígado. Já numa fase muito avançada. Já numa fase muito avançada, ao fim de 20 anos, ou ao fim de 30 anos, ou ao fim de 15 anos. E, portanto, na virologia, por isso é que é preciso ter um conhecimento global da virologia quando se fazem comparações. Há tudo e mais alguma coisa, há todos os nichos, todos os comportamentos estão equacionados.